Vamos fazer um estudo sobre a excelência na oclusão funcional. Vocês precisam saber o que o dentista vai fazer com as pistas indiretas planas que vocês produziram. É importante. Vamos verificar esses modelos aqui. São modelos de estoque. Vocês vão numa dental, eu quero modelo de estoque para fazer estudar. Para estudar odontologia, então vocês recebem esses modelos aqui. Evidentemente, vocês estão vendo que são uma relação canino, classe 1, uma relação molar, classe 1. Enfim, eles estão alinhados e nivelados. Será que eles estão bons? Vamos ver. Fazemos a montagem desses modelos em cêntrica e vamos verificar se nos movimentos excêntricos eles respondem por aquele equilíbrio que se exige de um sistema, de uma estrutura. Não nos interessa apenas o movimento estático. Essa posição estática, ela está só presente no cadáver. E ainda assim, quando passa um lenço, para ficar junto. Então aqui, vocês veem o trabalho direito. É claro que no articulador, a parte móvel é a maxila e mandíbula. Na hora que faz esse movimento para o lado direito, esse pino incisal acompanha e nós então ajustamos a aleta para identificar o ângulo funcional mastigatório. Mantendo agora o mesmo lado direito sob outro ângulo para vocês observarem com bastante cuidado, vocês vão perceber que existe uma falta de uniformidade nos contatos dentários. O sistema nervoso central, gente, é muito sensível. Quando ele percebe que aquele contato dentário é negativo, é ruim, ele simplesmente bloqueia o movimento para aquele lado. A mastigação só vai ser exercida quando todos os dentes estiverem aptos a exercer a sua função. Um movimento de lateralidade com um dente ou apenas um dente, o sistema vai interromper, porque a força seria excessiva e os dentes têm um periodonto para suportar apenas determinado número de tensões. Então, logo de cara, vocês estão vendo que essa lateralidade direita está mostrando o aparentemente bom, não está bom. Não. Se vocês observarem o balanceio, então a coisa fica um pouco mais triste, porque vocês vão perceber um toque apenas na região dos molares. Então, nesse mesmo lado, olhem só as prematuridades que eles estão observando. Ou seja, não há possibilidade de mastigação desse lado. A pessoa que tivesse toque nessa posição iria ter um bloqueio nervoso e ia mastigar unicamente na forma de jarneira. Não? E o lado de balanceio fica bem mais claro aqui essas prematuridades que não podem existir. E vamos ver do outro lado, o balanceio esquerdo. Ajustamos a aleta para identificar o ângulo funcional mastigatório. Outros aspectos, outros ângulos para vocês observarem a falta de sincronia desses toques e identificando as prematuridades que tornam absolutamente inviável esse tipo de mastigação. Planas ficava tremendo de excitação para corrigir coisas como essa. E isso não se corrige com ortodontia. Impossível. Fazendo agora uma análise dos AFPs, então, para aquele modelo foi identificado os ângulos funcionais mastigatório plano. O que eu escrevi?
Os modelos exibem condições de sincronia, não exibem condições de sincronia entre a forma e situação do plano oclusal e as trajetórias condilares, trajetória dos incisivos, alturas cuspídeas, curva de decolagem e ângulos funcionais mastigatórios planas, desequilibrados, como vocês podem evidenciar aqui, como vocês podem observar. Este ângulo é muito menor e, evidentemente, quem dispusesse de uma arcada como essa iria mastigar de um lado só. E vocês sabem que a mastigação unilateral é uma das coisas mais deletérias possíveis em termos musculares, em termos articulares, em termos de indução de crescimento, de padrão de crescimento, né? Não preciso entrar em detalhes nesse ponto. Bom, então, para corrigir, nós precisamos de um ajuste oclusal para chegar num equilíbrio oclusal. E esse equilíbrio faz-se a custas de análise em RC, análise em OC e os movimentos excêntricos. Muito bem. Vamos colocar aquele modelo. O que nós precisaríamos fazer para colocar aquele modelo de estoque em condições fisiológicas para responder de maneira adequada a uma função adequada? Estamos analisando a sua estrutura, se é uma estrutura correta ou não. Vamos bater o carbono, primeiro excêntrica, né? E depois vamos agir no sentido de avaliar o trabalho do lado esquerdo, movimento de trabalho do lado esquerdo, e olha a quantidade de desgastes que nós precisaríamos fazer para tornar este lado de trabalho adequado a uma mastigação eficiente. Ninguém vai fazer um ajuste oclusal nessa proporção, até expondo dentina. Isto é para mostrar que o plano oclusal não está compatível às trajetórias condilares que levaram essa mandíbula para este lado de trabalho. E as alturas cuspidas estão inadequadas, certo? Olha o trabalho esquerdo ajustado quando vocês o comparam para o direito. E o balanceio direito ajustado. Cúspides vestibulares dos inferiores, tocando as palatinas dos superiores pelas suas vertentes disto-linguais. O trabalho esquerdo. Nós já estamos evidenciando aqui que este ângulo é muito menor do que este do lado direito. Se nós deixássemos assim, coitado, ele ia mastigar mesmo somente de um lado. É como se for obrigado a andar com as pernas atadas, dando pulinhos, né? Não faz muito sentido. Vamos ver agora o trabalho direito sem ajuste. Veja só a diferença desse plano oclusivo. Este lado está em condições, esse lado já não está. O que nós precisamos fazer? Ajuste oclusal. Olha a variação em altura do lado trabalhado e do lado não trabalhado. Vejam, isto é apenas uma demonstração de que nós não poderíamos fazer ajuste oclusal numa situação como essa. Nós temos que nos socorrer de Pedro Planas para sair dessa sinuca de bico. Sabemos que o sistema não pode continuar do jeito que está. Trabalho direito sem ajuste, vocês viram um contato prematuro bastante em canino, em premolar, alguma coisa lá. Não existe nenhuma possibilidade mastigatória evidente nesses casos, não? E o balanceio, então, é muito pior daquele lado. Correto? Vamos fazer o ajuste em trabalho do lado direito e os ajustes agora finalizados. Deus me livre se nós fizéssemos esse ajuste numa boca, nessas condições. Esse é uma dor terrível. Teríamos exposto dentina. O balanceio esquerdo já está muito melhor.
E o trabalho esquerdo já ajustável, dando plena condição de mastigação agora bilateral, porque os ângulos funcionais mastigatórios estavam perfeitos, né? O balanceio direito agora ajustado. Vocês veem aqui as cúspides vestibulares, balanceio pelas suas vertentes mesolinguais, nos toques, nas paradas excêntricas, nas cúspides palatinas, nos superiores, pelas suas vertentes do vestibular. Existe um porquê de uma pessoa com uma oclusão nessas condições ter impossibilidade de mastigar de ambos os lados. Os níveis de desgaste observados nos modelos indicam que eles não são apropriados para estudo, como era ou como foram apresentados, uma vez que não exibem os requisitos fundamentais de equilíbrio entre os elementos constituintes do sistema estomatognático: trajetória condilar, trajetória incisiva, altura cuspídea, forma e situação do plano cruzal, curva de decolagem. Agora, vamos ver este modelo aparentemente tão bom, como nós teríamos que fazer as alterações que nós teríamos que implementar para tornar uma estrutura funcional. Nós empregamos apenas, mantendo apenas de canino a canino, de 13 a 23, só. Todos os demais elementos dentários nós tivemos que fazer um setup, modificá-los, mudar de posição. Aqui vocês estão vendo incêntrica. Repetindo, mantivemos apenas a bateria antero-superior. Do lado direito, vocês percebem uma oclusão cêntrica, adequada. O setup do lado esquerdo, na mandíbula, foram todos os dentes que tiveram que ser modificados naquele modelo. Vejam só o setup na lateralidade esquerda. Vocês observam agora que esse movimento do lado esquerdo já exibe contatos adequados que levam os dentes, levam o indivíduo a ter uma razão para poder mastigar daquele lado. Existem elementos dentários para cortar, elementos dentários para rasgar, elementos dentários para moer, para tornar eficiente aquela mastigação. Dente serve para mastigar, não é para sorrir. Também sorrir é uma consequência direta de quando vocês deixam o sistema absolutamente adequado. Mas é supérfluo. E o setup da lateralidade direita, vocês estão vendo aqui a movimentação lateral. Gente, não é fácil fazer o setup. Vocês sabem que fazer setup é difícil. E fazer em trabalho em balanceio é mais difícil ainda. Mas eu preciso disso para mostrar para vocês de uma maneira inequívoca que vocês precisam ter noção de que isto existe. E é uma preocupação dos profissionais quando recebem as pistas planas de vocês. O setup do lado direito, vocês notam uma facilidade muito grande de mastigação. Tá? Balanceio esquerdo, vocês já notam que as modificações que foram implementadas já vão permitir um toque adequado das cúspides vestibulares dos inferiores pelas suas vertentes mesolinguais, mas cúspides palatinas dos superiores pelas suas vertentes disto-vestibulares. É o contraponto. É o equilíbrio daquela força exercida do lado de trabalho que evita passo do lado.
As articulações temporomandibuláres agradecem quando existe esse equilíbrio. E é este equilíbrio que vocês viram naqueles crânios naturais, cujo autor é o Criador. Não foi Pedro Planas que inventou isso. Ele apenas enxergou o que a natureza nos deu. Inteligência para analisar e interpretar o que a natureza nos oferece. Eu acho que é um pouco de atrevimento contestar uma oclusão que ele programou. Eu acho isso. Se não acreditem, vamos verificar os inúmeros crânios à vontade daqueles indivíduos que vão chegar à senilidade, todos os dentes funcionando de uma maneira adequada. Vão morrer com os dentes. Não precisam de periodontistas, não precisam de endodontistas, não precisam de ortodontistas. Até certo ponto é bom que não seja assim. O setup do lado esquerdo mostrando já nessa nova montagem o trabalho absolutamente homogêneo dessa mastigação, corte, perfuração, moagem, e o lado de balanceio exibindo aquela mesma característica que nós estamos. Agora vamos fazer uma coisa curiosa. Tivemos todo aquele trabalho de fazer as movimentações dentárias para deixar aquele sistema em condições estruturalmente funcional. Vamos manter agora a mandíbula com todo aquele trabalho que nós tivemos e vamos colocar na frente aquele modelo original. Será que vai haver um acoplamento adequado ou não? É até ridículo. Os movimentos foram feitos, estão aqui embaixo, e aqui está aquele modelinho original vendido para se estudar odontologia. Nada particular. Sistema desequilibrado. Aumentando um pouco a imagem, para vocês terem uma noção melhor. E vamos ver do lado esquerdo, ou seja, uma incongruência completa. Forme situação de plano oclusivo completamente discordante das trajetórias condilares, curva de decolagem, trajetória de incisivos, curva cuspídea, ou seja, uma boca nessas condições, a maxila não tem nada a ver com a mandíbula. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos manter agora a mandíbula original, aquele modelo, Diego, e vamos colocar o setup, a maxila. Também não vai haver toques. Vocês vão perceber que existe falta de uniformidade absoluta. Então, gente, quando vocês estiverem com aquela boca aparentemente perfeita, mas com todos aqueles elementos sinérgicos colidindo entre si, cuja situação é totalmente embaçada, uma oclusão cêntrica que não significa absolutamente nada, porque os grandes problemas vão surgir quando existe movimento de lateralidade, quando existe função, quando existe mastigação. Então isso aqui nada mais é uma forma de mostrar para vocês que aonde entra Pedro Planas nessa situação.
Gente, foi só ele que nos mostrou essas incongruências, que elas são naturais, não é coisa de vocês aceitarem passivamente, não. Mas verem os fatos, avaliarem os fatos, pesarem-os, e vocês vão verificar que são perfeitamente factíveis, são naturais, são perfeitos, são funcionais. Como equilibrar isso na boca? Pedro Planas, por favor, vem.